Salve, salve tribo! Sejam muito bem-vindos na aula de hoje. Aula que nós vamos começar a pegar no seu corpo. Uma das coisas mais bonitas na Terra, ao meu ponto de vista, eu acho, é o corpo humano. Ele é cheio de diferenças e as pessoas estão sempre ali julgando uns aos outros. Um por ser tão belos aos olhos, não sei o que é beleza, cada um tem um estilo de beleza. Outros por ter esses defeitos, né? Um por ser muito alto, outro por ser muito baixo. Uns por ser muito gordos, outros por serem muito magros. Então somos julgados o tempo todo perante um corpo onde todo mundo tem o seu e não sabe respeitar o outro. Vamos aprender um pouquinho que dentro, né, dessa carcaça nós temos o nosso esqueleto, que fica tudo igual. Quando você passa dessa para melhor, como dizem, eu não morri, então morri, mas eu não sei como é do outro lado, não sei se é melhor ou pior, eu creio que é muito melhor. Mas quando morremos ali, que a degeneração do corpo não tem diferença nenhuma, a não ser o tamanho dos ossos. Olha que louco, ou seja, o osso da minha perna pode ser muito menor do que o osso de outra mulher da minha idade e da minha estatura, e tudo batendo como o meu. Então essa é a beleza. Hoje eu vejo uma beleza muito grande no corpo humano. Posição anatômica, calma, e termos anatômicos. O que você sabe sobre isso? Hoje vamos falar de um assunto básico, mas com uma relevância enorme na vida acadêmica e profissional de algum de vocês. Um tema que muitas vezes não é ensinado com a devida profundidade e os estudantes acabam por ir aprendendo ao longo do tempo, da vida, na prática. Mas será que aprendem como deveriam? Será que é o suficiente para você? Por isso, hoje vamos falar de algumas terminologias anatômicas. Olha que bonito! É sobre a posição anatômica. Temas essenciais à sua formação, por ser base a outros conhecimentos. Por que conhecer a posição anatômica? Quando iniciamos o estudo da anatomia, uma das coisas mais importantes que aprendemos é conhecer a posição anatômica e assim conseguir descrever as estruturas anatômicas, exercícios, entre outras mil coisas. Essa posição ela é padrão, é essencial, pois em qualquer lugar do mundo, onde você estiver estudando ou estiver viajando ou precisar conhecer, essa posição vai ser a mesma, ok? Mas não é só na anatomia que a gente precisa saber da posição anatômica. Ao passarmos pelo tempo, ela se faz também essencial, pois para descrever um exercício, pois para você conhecer lateralidade, você precisa saber da parte da anatomia, tá? Para nos localizarmos e descrevermos de forma correta exercícios físicos dos profissionais, precisamos saber da parte da anatomia. E não para por aí. Deixa eu ver. Na cirurgia, a posição anatômica é essencial. O cirurgião precisa saber, conhecer a posição anatômica para localizar no momento da cirurgia aonde operar. Você já deve ter ouvido muito isso. Era para operar meu joelho direito, operou o joelho esquerdo. Ele precisa saber que lado ele está operando. E isso vai ser visto na parte que nós vamos ver agora. Dá uma olhada aí. No vídeo de hoje nós iremos estudar 3 tópicos importantíssimos para a anatomia. Serão eles: a posição anatômica, os planos, eixos e movimentos anatômicos e as nomenclaturas de relação e comparação. Bom, então o que é a posição anatômica e por que ela existe? A posição anatômica é uma posição de referência utilizada para descrever sobre o corpo o modo como ele se movimenta, sua postura ou relação entre uma área e outra.
Os anatomistas, ao explicarem sobre algum desses métodos, utilizavam como base a posição anatômica. Além da posição anatômica, existem outras posições chamadas posições cirúrgicas, que possuem outras características diferentes, que eu vou deixar para explicar em um outro vídeo. E a posição anatômica consiste então de alguns critérios e detalhes importantes. Em relação ao seu corpo em geral, você precisa estar de pé, sua cabeça deve estar ereta e os olhos abertos olhando para frente. Seus membros superiores estendidos paralelos ao seu corpo e a palma de suas mãos viradas para frente. Seus membros inferiores estendidos e unidos, seus pés paralelos e com a ponta do pé para frente. Mas não bastava apenas o conhecimento da posição anatômica para a descrição com detalhes. Por isso, criaram os planos e os eixos, que auxiliam na apresentação e na descrição em 3 dimensões. Quando falamos dos planos, nos referimos a corte, a secção. Os planos, então, serão cortes que atravessam nosso corpo. E quando falamos dos eixos, nos referimos a linhas imaginárias. Então, os eixos são linhas imaginárias que recorrem sobre o corpo em determinada direção e são perpendiculares aos planos, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Nosso primeiro plano é o sagital medial. Ele é um plano vertical e divide nosso corpo em esquerda e direita. Seu eixo é o transverso ou lateral, porque é perpendicular a ele e forma um ângulo de 90 graus. Uma boa dica para saber qual o eixo do plano é imaginar que o eixo deve atravessar sobre seu plano e ser perpendicular a ele, ou seja, se meu eixo cortar o plano e formar o ângulo de 90 graus, está correto. E o movimento a ser realizado será em torno do eixo, ou seja, a partir do meu eixo eu consigo fazer os movimentos. Neste caso, a partir do eixo transverso, eu consigo fazer movimentos para frente e para trás, que são os movimentos de extensão e flexão. E todo corte que for paralelo a esse plano será chamado de parasagital. Nosso próximo plano é o coronal ou frontal. É um plano vertical e divide nosso corpo em anterior e posterior. E o seu eixo é o anteroposterior ou sagital, levando em conta nosso raciocínio de que o eixo penetra sobre o plano e forma um ângulo de 90 graus. E o movimento a ser realizado a partir desse eixo é de abrir e fechar, ou seja, adução e abdução. O próximo plano é o transversal ou horizontal, que divide nosso corpo em superior e inferior. Seu eixo é o superinferior ou longitudinal, pois é o eixo que penetra sobre meu plano e forma um ângulo de 90 graus. E o movimento a ser realizado a partir desse eixo é de rotação para dentro e para fora, ou seja, rotação medial e lateral. E por fim, temos o plano oblíquo. O plano oblíquo será qualquer plano que não seja exclusivamente sagital, coronal ou transversal, e não seja paralelo ou perpendicular a nenhum desses planos. Vamos falar então hoje sobre o que nós temos de mais importante nesse momento, que é o nosso corpo, a nossa cascata. E é importante nesse momento estar sabendo de novo, saber mais uma vez, que cacete, velho! Salve, salve, tribo! Por que você tá aqui atrás? Você tá lá, o animal. Aí, ó.